Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim e eu estou muito bem. E para esse vídeo eu trago para vocês a resenha do livro Eu, um Servo? Você está brincando? Esse livro aqui é do Charles Swindoll. Swindoll, acho que é assim que fala o nome dele. E esse livro aqui não é meu. Eu peguei ele, na verdade, na biblioteca que tem na UMP da minha igreja. A gente tem uma salinha lá e aí o pessoal da diretoria tiveram a brilhante ideia, que eu achei maravilhosa a ideia, de pegar, né, alguns livros que são cristãos e tudo mais, deixar lá pra gente poder pegar emprestado para ler. E eu achei isso maravilhoso, eu achei essa ideia muito boa, inclusive aderi, inclusive peguei, né? E resolvi também trazer aqui pro canal, porque não? Eu gosto de fazer resenhas para vocês e resolvi trazer resenha desse livro também. Espero fazer isso pelo menos uma vez no mês, né? Trazer resenhas desses livros assim, um pouco mais espiritualizados e tudo mais, que falam um pouco mais da minha fé, né? Pro canal também. Achei interessante fazer isso e trouxe pra vocês. E é claro, né, que hoje é o primeiro dia do ano, então achei super interessante trazer também esse livro, porque é o primeiro dia do ano. Aliás, feliz ano novo pra você! E esse sim foi um dos melhores livros que eu li assim até hoje na minha vida. A gente me trouxe muito aprendizado, é muito, muito, muito bom mesmo esse livro. Ele foi publicado em 1963, mas assim, é muito atual. É um livro que é atemporal, sério. Qualquer momento que você lê ele, se você ler ele daqui 50 anos, você vai ter um aprendizado que é incrível, sério. É um livro muito, muito rico em informações, em ensinamento, sério, muito bom. Ele justamente vai trazer um ponto que na vida cristã é um pouco difícil, né, de lidar, que é a questão de ser servo. Gente, ser servo não é uma coisa muito fácil, né? E ele vai justamente trazer essa questão pra gente. Como qualquer pessoa, o nosso desejo não é ser servo. O nosso desejo é ser servido. Então a gente quer as bênçãos de Deus, né? A gente quer as coisas que vêm do alto, né? Então, bênçãos espirituais até, mas a gente quer ser abençoado e até mesmo servido de certa forma, né? Mas daí a servir as pessoas, porque ser servo de Deus tem a ver também com servir as pessoas. Essa é a parte que é difícil. O autor foca na questão do servo dever ser humilde e manso. Quando a gente pensa isso, né? Porque ser humilde, manso, é dar a outra face, né? Se alguém te afligir, se alguém te insultar, você simplesmente dá a outra face. Se alguém te rouba alguma coisa, você dá a sua capa também e tudo mais. E isso é difícil de se fazer, né? Porque quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente pensa em ser feito de bobo, né? Se deixar ser feito de bobo, né? E não é bem isso, ser manso e humilde, né? Mas a questão toda é que servir a Deus, às vezes, seja o simples fato de dar um copo de água gelada para alguém que precisa ou ajudar alguém que está precisando, não só em oração, ajudar mesmo essa pessoa, se dispor ali a ajudar. Às vezes um conselho, às vezes até uma ajuda financeira para a pessoa, né? Ou alguma coisa que você possa fazer. Uma mãe que acabou de ter um bebê, por exemplo, e você vai lá ajudar essa mãe a dar um jeito na casa, por exemplo. Olha só. Então, é esse o sentido de servir as pessoas também, sabe? Saber o que a pessoa precisa e dar isso para ela, sabe? Ajudar ela no que ela realmente precisa. É claro que essas coisas que parecem até ser pequenas, né, perante várias coisas grandes, né, com grandes méritos, como salvar uma vida, por exemplo, né, sei lá, num acidente de trânsito, você salvar uma vida, que é o trabalho dos médicos, inclusive, isso é incrível, é incrível. Mas as grandes coisas não tiram o mérito das pequenas coisas também, entende? A gente para de dar atenção para as coisas pequenas que a gente pode fazer. Sei lá, ajudar um idoso a atravessar a rua, gente. São coisas que parecem ser pequenas, mas não são pequenas, entende? Elas não perdem o seu mérito só porque as pessoas não vão reconhecer o que você fez, entende? Então, ser servo é isso também. E aí que está um ponto muito importante, sabe? A questão do reconhecimento, as pessoas verem você fazer alguma coisa, entende? Porque o verdadeiro servo, como diz no livro, ele não tem esse propósito, sabe?
O propósito dele não é ser reconhecido. Até porque Deus já nos prometeu uma recompensa, né? No final, o nosso galardão e tudo mais, a salvação, né? Isso a gente já tem como promessa, mas aqui na Terra, aqui nesse mundo, a gente pode até sofrer ingratidão pelas coisas que a gente faz. Então, assim, o propósito do servo aqui na Terra, um servo de Deus, não é buscar reconhecimento, sabe? Não é fazer com que as pessoas percebam o quanto que ele é bonzinho, entende? Não é esse o propósito. É justamente não ser reconhecido, é simplesmente servir sem buscar algo em troca. O Charles fala também sobre essa questão de ser reconhecido, que isso pode trazer uma certa ganância pra gente. E aí ele usa um exemplo muito bom na Bíblia, que é o servo de Eliseu. Acontece a questão da lepra de Naamã e tudo mais, que Naamã tenta, inclusive, recompensar Eliseu. Eliseu não aceita isso, mas o servo de Eliseu acaba aceitando, ele até mente, né, por causa disso e tudo mais. E ele é punido. Ele é punido. E às vezes eu até às vezes me identifico com o servo de Eliseu, sabe? Que é essa busca por reconhecimento. Eu tô me expondo aqui. Mas a gente busca reconhecimento pelas coisas que a gente faz, não só como um servo de Deus, mas na maioria das vezes a gente busca um reconhecimento e tudo mais. Às vezes essa ganância pode até estragar um pouco o nosso perfil como cristão, sabe? Eu não vou entrar em muitos pormenores, porque ele explica isso muito detalhadamente no livro e tudo mais, mas eu não quero deixar esse vídeo tão extenso assim, sabe? Eu não quero deixar ele muito grande, porque se eu for falar, eu vou acabar estragando a experiência de vocês na leitura e tudo mais. Só quero trazer alguns pontos que eu achei mais relevantes aqui, para poder fazer você ficar um pouco mais interessado nesse livro. Uma questão muito interessante que eu quero levantar aqui é justamente assim. O autor fala sobre isso de uma forma muito clara, muito legal, inclusive, é interessante. Ele diz assim, que para um servo, às vezes, assim, servir pode ser até fácil se a gente for comparar com ser servido. Por que isso? Porque a gente tem uma certa facilidade em ajudar as pessoas, mas daí a ser ajudado, a aceitar ajuda, é um pouco mais difícil. Isso requer humildade. Ele, inclusive, usa a passagem que Jesus lava os pés do discípulo para poder exemplificar isso também. Jesus dá um grande exemplo ali de servir as pessoas, de ser servo, nesse momento em que ele lava os pés do discípulo. E a gente aprende com isso também. Mas a gente também aprende com a exortação que é dada a Pedro, porque Pedro não quer aceitar que Jesus lave os seus pés, né? Ele não quer aceitar ser servido por Jesus, né? E aí acaba que Jesus dá uma lição ali para ele de humildade também, porque a gente precisa aprender a ser servido também. E esse é um ponto extremamente interessante para mim, que pega bastante, inclusive, porque eu sei que eu tenho mais facilidade para ajudar as pessoas, para servir as pessoas, do que para ser servido, porque eu sei que ser servido requer você admitir que você precisa de ajuda. E daí ser humilde para isso é difícil. Aprendemos desde cedo a sermos autossuficientes, a resolver os nossos problemas sozinhos, né? E daí a depender dos outros, sabe? A pedir ajuda quando você precisa, aceitar que você precisa de ajuda, é difícil para um coração que é orgulhoso, que aprendeu a ser independente, que aprendeu a resolver os problemas sozinho, entende? Então, assim, isso para mim foi algo que me marcou muito, sabe? Foi uma lição gigantesca, porque eu não tenho muita facilidade para receber ajuda, sabe? Para ser, de certa forma, servido, entende? A gente confia em Deus, mas daí aceitar a ajuda das pessoas é extremamente difícil. E isso veio justamente de encontro ao meu coração e bateu forte aqui, porque eu sei que eu tenho esse coração que é um pouco orgulhoso, sem reduzir. Meu coração é orgulhoso, eu sei disso, eu tenho esse defeito. Porque é difícil para mim aceitar que eu preciso de ajuda, entende? Às vezes eu quero fazer as coisas sozinha, eu quero ser autossuficiente, eu quero resolver os problemas sozinha no caso. E isso veio, assim, muito forte no meu coração, porque quando a gente é assim, a gente
tem a necessidade de prever o que vai acontecer, de ter as coisas sob controle o tempo todo. E isso nos impede, isso às vezes me impede, de descansar em Deus, sabe? De acreditar que Ele vai prover as coisas. Entende? Quando a gente é muito controlador, a gente tem essa questão de querer ter as coisas sob a nossa ordem, sob o nosso sistema, né? E isso acaba dificultando o nosso descansar plenamente em Deus, confiar plenamente em Deus, sabe? Então, essa questão veio muito de encontro ao meu coração por causa disso, por causa dessa falha gigantesca que eu tenho de querer ter as coisas todas sob o meu controle, sabe? Então, e eu aprendi muito com isso, sério, eu aprendi muito com esse livro, porque eu falando aqui, eu sei que não vai trazer nem metade das reflexões que esse livro traz, sabe? É simplesmente incrível. Sendo assim, aceitar ajuda, né, é uma coisa que é extremamente difícil. Acho que não é só pra mim. A maioria das pessoas tem essa dificuldade de aceitar que precisam de ajuda, que tem as suas limitações, inclusive, né? E daí aceitar ser servido, aceitar a ajuda das pessoas é algo que é bem difícil mesmo. Eu acabei aprendendo muito com esse livro, ele me trouxe muitas reflexões e é por isso também que eu recomendo muito e fortemente essa leitura para vocês. É um livro bem antigo, sim, mas que traz conteúdo e lições que são atemporais, que a gente precisa sempre, sabe? Sempre. Esse livro tem uma escrita bem fluida, né? Ele é de fácil compreensão, não é difícil você entender a escrita do autor, ele tem uma escrita bem fácil, inclusive. Inclusive, esse pastor, ele é nascido no Texas, ele tem mais de 70 livros publicados. Além de escritor, é claro, como eu disse, ele é pastor também. Então, acho que isso faz toda a diferença na hora de você aprender, porque um pastor, ele tem essa habilidade para poder te exortar e te ensinar. Então, é muito bom. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, curta ele pra mim, tá bom? Compartilha, é claro, com os seus amigos. E, é claro, se você é não inscrito, inscreva-se no canal também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!